Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje o assunto é um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre a Escandinávia, né? Região que fica ao norte da Europa, abrangendo a Dinamarca, a Suécia e a Noruega, tá? A península onde estão a Suécia e a Noruega é a maior da Europa. Mas alguns entendem que os países da Escandinávia, além da Suécia e Noruega, também inclui a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia e a Groenlândia. No final dessa aula, eu vou falar um pouquinho do governo de cada um e o IDH de cada um, tá bom? Bom, mas voltando à Escandinávia, ela sempre foi conhecida como o país dos vikings. Suas terras são consideradas o berço desses povos e onde se desenrolaram suas histórias épicas que estão aí até hoje. Netflix que fale. Mas o que foi a Era Viking? Quem eram os Vikings? Essa era, a Era chamada dos Vikings, é um período que existiu entre os séculos 8 e 11 depois de Cristo, tá? A Era Viking é marcada por expedições marítimas que os vikings realizavam, levados por vários objetivos, que vai da colonização de terras ao saque e às pilhagens, tá? Bom, então quando se fala em viking, pensa-se em guerreiros, comerciantes, piratas, exploradores que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa. As ilhas do Atlântico Norte, a partir do século VIII. E eles usavam os navios drácares, sabe? Eram os navios característicos dos vikings. Eu vou mandar uma foto dele. Os vikings também foram os primeiros europeus a chegarem à América do Norte, antes dos espanhóis, sabiam? Fundando lá uma colônia em Terra Nova, que chamariam de Vinlândia, mas que teve muito breve existência, tá? Os vikings, além de espalharem a cultura nórdica, por terras estrangeiras, por terras onde eles andaram, também nessas andanças, eles também trouxeram, né, muita cultura. Inclusive escravos e concubinas, tá? As influências culturais estrangeiras para a Escandinávia foram muito fortes, vindas pelos vikings. Agora, qual é a origem da palavra viking? Você sabe que eu adoro etimologia, a origem das palavras, porque não existe uma palavra que não tenha uma origem, tá? A origem da palavra viking é incerta, mas tem várias hipóteses, olha só. Uma delas diz que deriva de vikja, que significa evitar, porque os vikings eram especialistas em se esconder e evitar os adversários. Outra hipótese é que viking vem de vik, que significa mercador, ou de vicus, que quer dizer pequena povoação. A certeza ninguém sabe, tá? Bom, após décadas e décadas de pilhagem, a resistência aos vikings tornou-se mais eficiente, quer dizer, eles foram ficando mais fracos, principalmente após a introdução lá no hemisfério norte do cristianismo, lá na Escandinávia. Quando chegou o cristianismo na Escandinávia, houve uma resistência dos cristãos aos vikings, então a cultura ficou mais moderada, tá? Quando as incursões foram gradativamente cessando, com a difusão do cristianismo, enfim, os seus valores, os valores dos vikings foram fragilizados, tá? Os guerreiros pagãos antigos também foram se apagando. Por isso, foram se extinguindo gradativamente com a expansão do cristianismo nos países nórdicos. Mas vou voltar aos países escandinavos. Atualmente, eles têm o cristianismo luterano como religião principal. E o modelo econômico nórdico é o capitalismo de livre mercado, apresentando altos graus de propriedades privadas, com exceção um pouco da Noruega, que a Noruega possui um número significativo de empresas públicas, mas a maioria são propriedades privadas.
Embora existam algumas diferenças entre os países nórdicos, todos têm características comuns, como todos visam o bem-estar social, a autonomia individual e também sempre lutaram para promover a mobilidade social. Eles vivem, os países nórdicos, ou a Escandinávia, né? A Escandinávia mais esses países que eu falei, que podem ser agregados à Escandinávia, vivem num sistema corporativista que envolve acordos em que representantes do trabalho e empregadores negociam salários, os trabalhadores e os empregados, os chefes dos trabalhadores. Eles negociam salários, políticas de mercado, tudo mediado pelo governo. Existe um compromisso com a propriedade privada e uma economia mista, repetindo, com livre comércio. Tem também os países nórdicos, a Escandinávia, uma elaborada rede de segurança social, serviços públicos, educação pública, gratuita, assistência à saúde, tudo amplamente financiado pelos impostos pagos, tá? Também, esses países nórdicos têm muitos níveis baixos de corrupção. Quase não há corrupção, né? São os níveis mais baixos de corrupção, estão nos países nórdicos. Em 2015, a Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega, os países nórdicos, foram classificados entre os 10 países menos corruptos, dos 167 países avaliados. Eles ficaram nos 10 primeiros, menos corruptos. Os nórdicos também foram bem classificados em relação ao seu PIB, Produto Interno Bruto, ao seu per capita, por cabeça, a expectativa de vida, a liberdade de fazer escolhas em sua vida, tá? Então, eles foram classificados entre os 10 melhores também, nesses quesitos. A Finlândia, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e a Islândia. Agora, como eu falei no início da aula, como é que é o governo desses países nórdicos? Vou falar de cada um rapidamente. Olha só, a Dinamarca, capital Copenhague, é uma monarquia parlamentar. A Finlândia, capital Helsinki, é uma república parlamentar. Noruega, capital Oslo, monarquia parlamentar. Noruega, uma parte, está sempre nos primeiros lugares de DH, sempre se revezando com a Suíça. A gente vai falar sobre isso. A Suécia, capital Estocolmo, monarquia parlamentar. E a Islândia, país nórdico insular, capital Reykjavik. E a Groenlândia? A Groenlândia é uma república parlamentar, tá? É uma ilha, mas tem um território autônomo. É uma ilha da Dinamarca, mas tem um território autônomo. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Então, repetindo, a Groenlândia, tá? É um território autônomo, mas quem pertence à Dinamarca, tá? A Groenlândia pertence à Dinamarca, mas tem um governo autônomo. É a maior ilha do mundo. Bom, agora eu vou falar para terminar a aula sobre o IDH, né? Eu falarei primeiro dos 10 países, né, que tem o melhor IDH. Que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, onde está incluído a alfabetização, a educação, a expectativa de vida, bem-estar social, etc, etc, etc. Tá? Primeiro lugar, Suíça. Segundo, Noruega. Já falei, as duas, às vezes está a Noruega em primeiro, outra vez está a Suíça e vice-versa. O terceiro, Islândia. Quarto, Hong Kong. 5, Dinamarca. 6, Suécia. 7, Alemanha. 8, Irlanda. 9, Singapura, tá? Só voltando à Suíça, que nos últimos está em primeiro lugar, e reveza muito com a Noruega, a Suíça é considerado também um dos países mais seguros do mundo.
e é muito famoso por suas universidades. São renomadas as suas universidades, atraindo estudantes de todo o mundo. Então, vocês já viram o primeiríssimo mundo, né, dos países da Escandinávia, os países nórdicos. Precisamos aprender muito, muito com eles. Beijo!